Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. A gente vai iniciar, né? Vocês todos pegaram um livro aí, estão com o livro aqui, ó, nosso livro didático, tá? A gente vai iniciar pela primeira matéria que está aqui mesmo, né, na sequência, Cristologia, que é a página de número 5. Hoje eu não vou recorrer muito ao livro, tá bom? Esse livro, ele é um suplemento para os conteúdos que nós vamos, né? Inclusive, o que eu falo para vocês? Isso é uma regra para todo o curso. Quando vocês receberem um livro, quando a gente começar uma matéria, bom, via de regra, cada matéria serão em torno de 6 aulas, 6 semanas. Então vocês já peguem lá a matéria, de repente Cristologia, tem 32 páginas, se não me falha a memória, né? 32. Se eu vou ter 6 aulas, então a gente divide 32 por 6. Eu sou péssimo, que a minha área não é exatas, então eu não faço ideia, mas quantas páginas vão ser? 4, eu acho, 4,5, 5? 4 para 5, né? 2 mais 2 eu dou conta, irmão. Passou disso, minha cabeça não processa, não. Então, assim, vocês já façam isso, tá? Individualmente, não esperem eu falar. Então, assim, começamos hoje, tem 32 matérias, por semana eu vou ler 4 páginas, 5 páginas. Ainda que a gente não vá abordar na sequência, né? Aí, como está no livro, mas a proposta do livro, vocês tenham é isso, para dar um suplemento, tá? Informações que eu não vou passar, né? Porque eu acho interessante, assim, eu trazer para vocês um conteúdo que vocês não têm acesso, nem pelo material didático, nem de outra forma. Eu acho que isso é o diferencial de ter um professor, né? E ele traga reflexões, pontuações dessa forma, né? Ó, tem uma cadeirinha aqui, se tiver aí no meio mais alguma, para os irmãos ali se acomodarem, se tiver, né? Me ajudem aí na acomodação. Mas bora lá. Então nós vamos iniciar essa matéria chamada de Cristologia, que é o estudo sobre Cristo. Nós vamos estudar sobre a natureza de Cristo, os ofícios de Cristo, a obra e missão, tá? Então esses são os 3 pontos. Natureza de Cristo, ofício de Cristo, obra e missão de Cristo. Essa matéria ela é fundamental no curso e na vida cristã, porque nós fazemos tudo, somos salvos, existimos por causa de Jesus. Toda a Bíblia, ela gira, ela orbita em torno do Cristo. Toda a mensagem bíblica, Antigo e Novo Testamento, pretende levar as pessoas que leem a Bíblia, né, a Jesus. Tá? Então é o tema central que nós temos na teologia e na nossa vida cristã. É por isso que é cristã, porque, né, é em Cristo que nós vivemos, é em Cristo que nós somos salvos, é em Cristo ou é por Cristo que nós somos reconciliados com Deus, tá? Então eu quero começar em uma leitura com vocês em Mateus capítulo 16, no verso 13. Capítulo 16 de Mateus, versículo número 13. Como eu disse, amados, fique à vontade aí, por qualquer momento da minha fala, vocês interromperem, tá? Daquela forma lá, bem organizada. Levante a mãozinha e aí a gente, né? A versão aqui, pastora? Almeida Revista e Corrigida. Reconheço que não é uma das melhores, mas é uma Bíblia que eu manuseio já há 20 e tantos anos, então eu uso ela aqui para, né? Mateus capítulo 16, versículo de número 13, tá? É só um texto, né, introdutório aqui, mas a gente, lógico, vai pegar muitos textos bíblicos, tá? E a gente está aqui para isso mesmo, recorrer à Bíblia. Vocês fiquem à vontade, inclusive, amados, ó, vê se vocês conseguem aqui, enquanto procuram me ouvir. Tudo que eu falar, vocês têm o direito e o dever de falar assim: André, professor, você está declarando isso, mas baseado em quê? Né? Porque nós temos uma única fonte de verdade doutrinária, que é a Bíblia Sagrada. Eu posso até citar algo que não esteja diretamente na Bíblia, mas é a conclusão de um teólogo, na história, assim, assado. Então, assim, vocês cobrem de mim, tem que fazer isso.
Porque até para me proteger, né? E até para proteger vocês, no sentido que a gente não está aqui para estar sendo orientado por uma referência humana, tá? Nós, professores, pastores, pregadores, aqueles que expõem de alguma maneira a palavra de Deus, que fala em nome de Deus, a gente precisa ser só transmissor. Nós não somos geradores da verdade, nós somos transmissores da verdade. Mas nessa transmissão, às vezes, tem, né, uma conexão que dá uma caída, aí dá uma falhada e tal. O homem tem que ser questionado, não é certo? Todo aquele que fala e declara uma verdade em nome de Deus precisa ser questionado nesse sentido. Você está falando, tá, mas de onde está vindo essa sua ideia? É claro que nós vamos trabalhar conceitos, então aqui é elaboração de ideias. Amados, nós vamos ter que conviver com o contraditório no sentido que vai ter alguém que pensa diferente de mim, eu vou pensar diferente do outro, e faz parte da construção, tá? Não tem como a gente aqui se reunir 30, 40 pessoas e todos concordarem com todos o tempo todo, de tudo. É impossível isso, né? Então a gente vai fazer esse exercício aí de tolerância no sentido que, não concordo, mas bora seguir junto e vamos ver se lá na frente a gente encontra um caminho melhor aí, né? Isso é a vida. A gente está vivendo tempos muito complicados de intolerância, onde a gente não consegue viver, né, com aquele que pensa um pouquinho diferente da gente. Então a gente tem que ter também esse exercício de maturidade, tá bom? Eu não sou o único que sei, não sei tudo, né? Eu e vocês podemos saber mais, mas eu e vocês não podemos saber tudo que pode ser sabido, entendeu? Diz assim, amados, Mateus 16:13 na minha versão: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então uma pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. A gente vai partir dessa pergunta de Jesus para que a gente possa começar a pensar sobre esse estudo de cristologia, estudo sobre Cristo, né? Como eu disse, sobre a sua natureza, seus ofícios, sua obra e missão. Antes que eu comece aqui, e vou recorrer ao texto de novo, quando a gente fala assim, que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, parece ser jargão, né? Mas é exatamente isso. De Gênesis a Apocalipse fala de Cristo, isso não é um exagero, tá? Eu trouxe aqui alguma curiosidade para vocês e eu queria passar para vocês. Inclusive, isso aqui escrito, se me lembrarem, né? Eu posso passar lá no grupo, tá? O grupo também a gente vai colocar um bocado de coisa lá, aula, né? Vai postar aula por lá, enfim, materiais e outras coisas mais a gente posta por lá. Mas me lembre, porque eu saí da aula aqui, irmão, pisei no buraco ali, a cabeça balançou, esqueço um monte de coisa. Mas aí diz assim, sobre essa observação, né? Jesus em todos os livros da Bíblia, tá? Em Gênesis, Jesus, ele aparece como cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, como o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é a cidade de nosso refúgio. Em Josué, ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Ruth, ele é o nosso parente redentor. Em 1º e 2º Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Nos livros de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, ele é o nosso soberano. Em Esdras, ele é o escriba fiel. Em Neemias, é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Esté, ele é o Mardoqueu que se assenta fielmente no portão. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o meu pastor, que nada nos falta. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o belo noivo, né? Ou o amor. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem da fornalha. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele batiza com o Espírito Santo. Em Amós, ele leva os nossos fardos. Em Obadias, ele é o nosso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva o mundo à palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, é a sentinela orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor Todo-Poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador de nossa herança perdida. Em Zacarias, é a nossa fonte. Em Malaquias, é o Filho da Justiça e cura com as suas asas. Em Mateus, é o Cristo, Filho de Deus vivo. Em Marcos, é o operador de milagres. Em Lucas, ele é o Filho do Homem. Em João, ele é a porta pela qual todos devem passar. Em Atos, é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, é a nossa justificação. Em 1 e 2 Coríntios, ele é a ressurreição que leva os nossos pecados. Em Gálatas, ele nos redime da lei. Em Efésios, ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, a plenitude do Deus encarnado. Em 1 e 2 Tessalonicenses,
Ele é o nosso rei que virá. Em 1 e 2 Timóteo, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em Tito, nossa herança bendita. Em Filemão, um amigo mais chegado que um irmão. Em Hebreus, é o sangue do pacto. Ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, é o Senhor que cura o doente. Em Pedro, ele é o pastor principal. Nos livros de João, nas cartas, é Jesus que tem a ternura do amor. Em Judas, ele é o Senhor que vem com milhares de santos. Em Apocalipse, a igreja é conclamada a levantar os olhos, pois é chegada a sua redenção. E em Apocalipse, ele é Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se os pentecostais tivessem vindo hoje, ia dar glória a Deus. Depois aqui dessa... Estão chegando aí. Amados, isso é só uma curiosidade para mostrar que, de fato, não é que isso está escrito diretamente em cada livro da Bíblia, tá? Mas percebe-se, nos ensinos, principalmente no Antigo Testamento, tudo apontava para Cristo, O Antigo Testamento é uma progressão da revelação de Deus com uma única finalidade, de preparar o povo para o Messias que viria, Jesus o Salvador, Então, tudo que existe no Antigo Testamento é pedagógico nesse sentido, para apontar para Cristo. A Bíblia, como eu disse, os ensinos giram, orbitam em torno de Jesus. Jesus é o centro da nossa fé. Jesus é o centro do universo. A gente vai ver aqui que ele não é apenas um profeta, ele não foi apenas um homem interessante na história, ele é o próprio Deus. Ele é o autor e é o consumador da nossa salvação. Ele é a causa de nós estarmos aqui, inclusive. E é interessante... porque, como o pastor aqui pontuou até antes da oração, nós vivemos tempos muito complicados no sentido de que igrejas, elas vão, me parece aí que anualmente são, no Brasil, 14 mil igrejas são abertas, no Brasil, anualmente, Nós estamos chegando aí a 65 milhões de evangélicos, é muita gente, Um bocado de gente. Declarados, Declarados no IBGE, eles aparecem aí nessa cifra de 65 milhões. Só que a pergunta que eu quero fazer, de retórica, não precisa responder, lógico, é a seguinte: será que todo esse contingente, será que todas essas denominações, essas instituições religiosas, elas estão de fato expressando Cristo, pregando Cristo, vivem em função de servir o Cristo? E é interessante que a gente não chegou agora na história, existe 2000 anos dessa construção teológica, por isso que eu disse para vocês, André, de onde você está tirando isso? Está reinventando a roda? É uma nova doutrina? Não, já tem 2000 anos que vem se elaborando pensamento teológico, Muitos homens de Deus na história, eles literalmente deram a vida por conta de doutrina, por conta de ensinamento a respeito de Jesus. Começa lá com os apóstolos e isso vai se prolongando até os dias de hoje, E aí, lá no ano 325, houve um concílio. O que é um concílio? Um concílio é uma reunião dos principais líderes da igreja. Hoje está difícil, reunir esse povo aí no mundo, E até a representatividade está meio complicada, Mas, amados, isso houve lá no Atos capítulo 15, história da igreja, nós vamos estudar isso com mais detalhe. No capítulo 15 de Atos, só que houve, de uma forma mais abrangente, mundialmente falando, no ano 325, na cidade de Niceia, o chamado Concílio Niceno. Por que houve isso? Porque havia lá já um ensino naquela época, aliás, desde a época dos apóstolos, já se falavam de Jesus de uma forma totalmente equivocada. Na época de Jesus, esse texto que nós lemos aqui, já havia opiniões a respeito de Jesus que eram distorcidas. É que a gente não lê o texto todo, Depois a gente vai recorrer e a gente vai ver aqui. Porque Jesus pergunta, quem diz os homens ser o filho do homem? Aí responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Então, a respeito de Jesus na sua época, tinha-se ideias errôneas, equivocadas e diferentes a respeito dele mesmo. E isso só foi se agravando. Só que é interessante, amados, que isso foi se prolongando até esse ano de 325, onde tinha um homem chamado Ário, um presbítero, presbítero, bispo, tá? É a mesma coisa, ele dizia o seguinte: Jesus não era Deus, não foi Deus. Antes dele, os gnósticos, que João, nas suas epístolas, ele combate bastante, diziam que Jesus, ele não veio em carne, era um espírito.
Porque se ele era Deus, não poderia encarnar. Então, vocês percebem que os próprios cristãos, né, e foi construindo, ou pessoas, né, dentro da comunidade cristã, foi desenvolvendo e concluindo uma série de equívocos. É por isso que nós temos a necessidade de nos reunir e discutirmos o que a Bíblia fala a respeito de Cristo. Quem é Cristo? Quem foi Cristo? Porque a gente fala na nossa fé que Jesus, ele é Deus. Tá, mas era Deus, mas também era homem? Como isso é possível? Né? Então tem algumas coisas que de fato são complicadas para a gente entender nas categorias humanas. Nós estamos falando de Deus. Nós vamos falar de uma série de ensinamentos que muitas vezes não cabe na nossa cabeça, no sentido que nós estamos também, fomos salvos e estamos sendo amadurecidos na compreensão da nossa fé. Embora tenha pessoas aqui, né, como tem no nosso meio, pastores, gente até que pregue, que são líderes, ensinem e tudo mais, mas a gente tem sempre essa demanda de estarmos refletindo, amados. Sabe por quê? Porque embora salvos, nós somos pecadores. Embora salvos, somos pecadores e a gente vai sendo, pouco a pouco, sendo transformado também no entendimento. Isso chama-se santificação, que a Bíblia diz. Né? Então a gente vai crescendo no entendimento, pouco a pouco. E se a gente não faz esse exercício, porque a vida espiritual ela não é neutra. Ou nós estamos crescendo em Cristo, amadurecendo em Cristo, ou regredimos na nossa velha maneira de viver e de pensar. É por isso da importância de nós nos dobrarmos diante da palavra de Deus todos os dias. Aqui é uma proposta uma vez na semana. A gente tem as demandas, as atividades. Mas, amados, ler a Bíblia é diário. Buscar a Deus é diariamente. A gente não pode se dar o luxo de 15 em 15 dias, 30 em 30 dias, né? Recorrer a algum recurso espiritual. Nós nos corrompemos todos os dias, a todos os momentos. Então, se a graça de Deus não nos restaura assim, em todo momento, amados, é muito complicado. Então, nessa ideia, a gente vai construindo, né? Como eu disse, essa construção começa lá atrás. E aqui eu quero destacar esse primeiro concílio mundial da igreja, que é o concílio chamado Concílio de Nicéia, tá? É a profissão de fé, ou credo apostólico, né? Como alguns dizem. Então foi escrito a respeito de Cristo, não só a respeito de Cristo, porque esse Ário, como eu disse, presbítero aí, ele falava Jesus não era Deus. Aí houve outro irmão, outro presbítero, ele falou não, Jesus é Deus. Quer dizer, foram chamados dois diante de toda a liderança lá na época, para que cada um apresentasse, né? Os seus argumentos. E aí foi criada essa profissão de fé. Então todo discípulo de Cristo, todo cristão precisa conhecer e entender isso. Só que para falar da divindade de Cristo, o que foi necessário? Falar da divindade do Pai e da divindade do Espírito Santo. Daí que surge aquela doutrina também, essa matéria nós vamos ter, que é da Trindade. Outro negócio que para entrar na nossa cabeça fica difícil. Deus é três, Deus é um. Como que esse negócio? É a mesma pessoa em três manifestações? Né? Então cria-se até cunhado esse termo trindade pelo Tertuliano. Só que o foco aqui é Jesus, tá? Quem é Jesus? Aí eu tirei, lógico, né? Só a parte, porque é um pouco extenso dessa profissão de fé. Diz assim, ó: creiam em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creiam em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. A gente vai trabalhar depois essas expressões. Nascido do Pai antes de todos os séculos. Olha o que foi concluído pela igreja. Nascido, né, do Pai antes de todos os séculos. Quer dizer que na eternidade a Trindade já tinha decidido que Jesus ia encarnar, ia vir como ser humano para substituir o ser humano no seu pecado e resgatá-lo. Então o que a gente está falando aqui não é quando o mundo começou. A gente vai ver aqui que Jesus foi oferecido antes da fundação do mundo. Estou falando na ótica de Deus, amados. Então a gente vai sempre tentar buscar como Deus enxerga as coisas, que não é na nossa visão limitada, né? Que não é na nossa história, não é a partir da nossa história. Deus está na eternidade. Deus está para além da história, do tempo, do espaço. Vamos ler um texto em 1 Pedro, capítulo de número 1. Se não me falha a memória, estou puxando aqui na memória, acabei não anotando aí. Deve ser 20, tá?
1 Pedro 1:20. Se não for 20, é 21. Me ajudem aí. Que vai dizer que o precioso sangue de Cristo, né, de um cordeiro imaculado e incontaminado, foi oferecido antes da fundação do mundo. Quem achar, puder ler, por favor, me ajude aí. É 1:20. A frase é essa, o texto é esse, que Jesus, o sangue de Jesus, foi oferecido antes da fundação do mundo. É 1:20 mesmo? Isso, então. Qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então, olha que coisa interessante. Olha o que o texto bíblico diz, que Jesus, ele foi oferecido, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado agora, né, na história ali dos apóstolos, naquele momento. Então, historicamente, Jesus há 2000 anos vem à Terra. Mas na ótica da Trindade, Jesus já tinha sido oferecido como um sacrifício. É por isso que Deus, sendo santo, a gente vai estudar também algo muito interessante a respeito de Deus nesse sentido, né? A natureza do Pai, seus atributos e tudo mais. E a gente entende que Deus é santo, um ser puro, puríssimo. Por ser santo, não pode se relacionar com o pecado. O pecado não pode se aproximar de Deus. É impossível que isso aconteça. Só que nós estudamos que todas as coisas estão em Deus. Não tem nada que exista fora de Deus. Então a conclusão é, tá, se tudo existe dentro de Deus e fora de Deus nada pode existir, nada, absolutamente nada. Nem todo o universo, nem Satanás, nem o inferno existem fora de Deus. É impossível isso. Então como que Deus, sendo santo, e os homens se tornaram pecadores, inclusive esses espíritos imundos, como isso pode estar em Deus? Como que Deus pode se relacionar, né, com a sua criação que se corrompeu e que manifesta o pecado? Como isso é possível? Não é uma contradição? Aí a gente pensa como que o corpo físico, biológico, ele pode receber um órgão transplantado, e qual que é a reação natural do corpo, amados? Rejeita? Porque é um ser alienígena, né? É estranho. Então, naturalmente, o corpo vai rejeitar. Mas o que se faz para que esse corpo ele não rejeite? Medicação. Você tem a medicação. Então, entrou um corpo estranho, entrou o pecado, né? Aí, na criação de Deus. Por que Deus não fulminou, não exterminou, não desintegrou, não acabou com isso logo? Se ele não pode conviver com o pecado? Porque houve uma medicação. Qual é a medicação? O sangue de Jesus. É o que possibilita, apesar do pecado entrar no mundo, Deus ainda se relacionar com a sua criação. Então, antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz. Então, a cruz de Cristo, o sangue de Jesus, já possibilitou, mesmo esses homens ou a criação sendo afetada pelo pecado, que ainda Deus conseguisse se relacionar para sustentar, para manter e para resgatar. Porque Deus precisou tolerar o ser humano nessa condição para que pudesse, porque se Deus trouxesse logo o juízo, né, não ia sobrar ninguém, não ia dar tempo de resgatar ninguém. Então, antes que a gente leia lá no princípio, que o Deus dos céus e a terra, e Deus disse haja luz, antes Deus falou assim, haja cruz. Então, na eternidade, isso já está resolvido na mente da Trindade. E aí Jesus já foi oferecido. Então, só para a gente entender, amados, de quem que a gente está falando? Do próprio Criador, daquele que possibilitou a criação, aquele que possibilitou a permanência dessa criação e o resgate dessa criação. É Jesus que nós estamos abordando aqui. Então, nascido do Pai antes dos séculos. Deus de Deus, olha a declaração, Jesus, né? Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, isso é importante, não criado, consubstancial com o Pai. Então, em relação a Jesus, ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele foi gerado como ser humano, mas não foi criado. Tá? A gente vai ver isso aqui mais para frente, é só uma introduçãozinha aqui. Por ele, por Jesus, todas as coisas foram feitas. E por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, se fez homem, também por nós crucificados sob Pôncio Pilatos. Essa declaração é interessante que mostra Jesus num processo histórico, né?
A gente vai falar isso também daqui a pouquinho, tá? Padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então, olha só, essa é a confissão de fé da igreja na história, que é a nossa. Infelizmente, grande parte dos irmãos não faz ideia de que isso exista. Mas olha como isso é fundamental doutrinariamente para a gente ter uma referência do que nós acreditamos a respeito de Cristo. Quando nos perguntarem, né, sobre nossa fé, a gente precisa ter um argumento razoável, amados. Tem um texto lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo número 15, que Pedro ele adverte e incentiva os irmãos. Isso aqui, ó, a caneca aqui, ó, é para dar tempo de pegar a Bíblia aí, ó, quando fizer assim, ó, o bumerangue aqui, ó. E o bumerangue. Eu peguei 1 Pedro 3 e 15. 1 Pedro 3 e 15. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estejam. Consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, sejam sempre preparados para explicá-los. Exato, tá, na minha memória está outra versão, mas essa aí está até mais explicada, né? Está até mais os termos, né? Mais simplificado. Então, olha só o que o texto diz, que é para a gente responder a razão da esperança que é em nós. Então, a fé, amados, não é uma coisa de gente alienada. A nossa fé é sustentada, inclusive, na própria história, que é o que a gente vai ver também daqui a pouco. Eu estou falando que a gente vai ver um bocado de coisa daqui, não estou falando nada, né? Mas calma aí que a gente chega lá, né? Então, olha só, responder com razão a esperança que é em nós. Então, a nossa fé não é um tiro no escuro, embora a gente não saiba um bocado de coisa a respeito de Deus, porque Ele é um ser que não cabe, né, na nossa mente. A gente sabe de Deus aquilo que Ele decidiu se revelar nas Escrituras e na criação. Então, é um conhecimento limitado, mas necessário para que a gente possa se relacionar com Ele e até falar da nossa fé para outras pessoas, tá? Então, só para a gente entender que Jesus também, Ele é um ser histórico, né? Foi um personagem histórico. Eu peguei aqui uma cópia do processo do julgamento de Jesus sobre Pôncio Pilatos. Então, olha como está registrado na história. Isso está no Museu da Espanha, né? Fragmento lá e parte desse processo. Isso nos mostra que Jesus, ele é um personagem reconhecido na história, ou seja, existiu mesmo. Então, quem crê em Cristo, quem é cristão ou não tem o que contestar, porque a história tem registro que, de fato, há 2000 anos atrás, ali na região que hoje nós chamamos de Palestina, houve um homem chamado Jesus, que foi crucificado, por isso e aquilo. Então, peguei aqui, ó, só para a gente ter aí essa noção também. É o que diz aqui parte do processo, tá? No ano 19 de Tibério César, imperador romano de todo mundo, monarca invencível na Olimpíada 120, sob o regimento do governador e governador da cidade de Jerusalém, presidente gratíssimo, Pôncio Pilatos, regente na Baixa Galileia, Herodes Antipas, pontífice sumo sacerdote Caifás, magno no templo, Alice Almael, Robas Acazel, Francino Centauro, cônsules romanos da cidade de Jerusalém, Quinto Cornélio, Sublime e Sisto Rusto, no mês de março e dia 25 do ano presente, aleluia, eu ouvi alguma coisa aí. É isso, então. Vamos lá. Onde eu estava que eu me perdi? Agora eu achei. Eu, Pôncio Pilatos, não eu, tá? Estou relatando aqui, né? Eu, Pôncio Pilatos, aqui presente no Império Romano, dentro do palácio, e arquirresidente, julgo, condeno e sentencio à morte Jesus, chamado pela plebe, Cristo Nazareno e Galileu de nação, homem sedioso contra a lei mosaica. Olha como Jesus foi sentenciado e acusado, amados. Só para a gente ver, né, que ficou registrado na história aí a injustiça que fizeram com o nosso Cristo. Sendo pregado com cravos como todos os réus, porque congregando e ajuntando homens ricos e pobres, não tem cessado de promover tumultos por toda a Galileia, dizendo-se filho de Deus e rei de Israel. Que foi a acusação, né, que fizeram lá contra Jesus, né, entre outras. Ameaçando com a ruína de Jerusalém e do sacro templo, negando os atributos de César, tendo ainda o atrevimento de entrar com ramos e triunfo, com grande parte da plebe dentro da cidade de Jerusalém, que seja ligado, açoitado, é a sentença que foi dada, né? E que seja vestido de púrpura, coroado de alguns espinhos, com a própria cruz nos ombros, para que sirva de exemplo a todos os malfeitores, e que juntamente com ele sejam conduzidos 2 ladrões homicidas,
saindo logo pela porta sagrada hoje, antoniana, e que se conduz a Jesus ao Monte da Justiça, chamado de Calvário. Então, nem vou continuar aqui, que é um pouquinho extensa, mas só para a gente ver, amados, como Jesus, ele de fato, aliás, a respeito de Jesus, tem registros históricos. Então a gente vai falar de um Jesus que historicamente também é reconhecido, né? É interessante que a gente vê no meio acadêmico, onde for, que Jesus ele é considerado um dos homens que mudou a humanidade com o seu ensino. Tem 5 judeus reconhecidos na história mundial que eles são tidos como os homens que mudaram a sociedade na sua época. Moisés com a lei. Então Moisés disse, a lei é tudo. Jesus, o segundo judeu, vou até falar na sequência histórica aqui, né? Primeiro veio Moisés, depois Jesus. Qual que era a mensagem de Jesus? Como Jesus mudou o mundo? O que ele ensinou? O amor é tudo. A gente às vezes pensa um bocado de coisa, né? O que Jesus ensinou? Resumindo, o amor. Ponto final. A gente acha que é um conjunto de doutrinas, né? Que diferencia o cristianismo, a religião. Não, é o amor, amados. Esse é o cerne do ensino de Jesus. Tudo que Jesus falou foi convergindo para o amor. Então, o amor é tudo. Então, Moisés, Jesus, Freud, terceiro judeu, ele disse o sexo é tudo, a sexualidade é tudo. Freud propôs para que se explicasse todo ser humano pela sexualidade. Aí vem o Karl Marx, disse, não, a economia é tudo. A humanidade deve se organizar a partir das estruturas econômicas. Aí vem o quinto judeu. Talvez alguém está pensando, André, mas calma aí, Freud, Marx, judeu, não era alemão? Era alemão de nacionalidade, mas eram judeus, né? Então tem esse fenômeno, né? O judeu, ele nascia judeu, amado. É muito mais uma questão étnica, né? O judeu é uma identidade muito forte, onde ele nasceu ele é judeu. Então vamos lá. Moisés, a lei é tudo, Jesus, o amor é tudo, Freud, o sexo é tudo, Karl Marx, a economia é tudo, aí veio Albert Einstein, tudo é relativo, aí bagunçou também tudo, né? Então, Albert Einstein também, outro alemão, mas de origem judaica. Esses homens, na ótica das pessoas, dos acadêmicos, eles mudaram o mundo. Só que eles não consideram que Jesus não foi apenas um homem, não é um homem apenas. Essa é a diferença, assim, que faz toda a diferença. Porque o islamismo também acredita que Jesus, que foi um profeta, inclusive, reconhece, está lá nos escritos sagrados deles. Só que eles não reconhecem jamais que Jesus foi Deus. Então o que vai assim diferir a opinião dos cristãos, né, dos discípulos de Cristo para todos os outros? Que Jesus é Deus. É isso, irmãos. Essa declaração, esse entendimento faz toda a diferença, e a gente vai ver aqui na prática que de fato faz toda a diferença. Essa consciência de quem é Jesus, porque hoje as pessoas têm Jesus como um cara gente boa, aquele que pode me abençoar, que ama todo mundo, mas um amor distorcido, né? Sim, é isso aí, nesse sentido. Um amor que não tem nada a ver com o amor, né, amados? Então, assim, desconhece um Jesus na sua integralidade. Não só o Jesus que salvava, mas o Jesus também que no final da história humana virá para julgar as nações. Veio como um cordeiro, de fato, historicamente, para ser oferecido pela humanidade. Mas a gente vai ver no Apocalipse que ele virá como juiz, inclusive para julgar aqueles que o rejeitaram, como sendo a providência da sua própria salvação. Então, que Jesus é esse? Quem é Jesus? Aliás, eu falei no começo aqui que Jesus, ele é Deus e homem. Como isso é possível? A gente depois vai tentar refletir sobre isso. Mas Jesus é o ser humano como o ser humano deve ser. E Deus como era. Em Jesus é reunido as duas referências. Porque a gente quer saber quem é Deus, como é Deus, de que jeito é Deus. Ah, mas não tem como, né? Não dá não. Porque se a gente olhar a face de Deus, a santidade de Deus, não fica um para contar a história, depois para falar para o outro como era. Mas é interessante que daqui a pouco a gente vai ver como que Jesus ele solucionou isso, né? E o ser humano como deveria ser, porque também nós não sabemos como mais viver da forma que Deus propôs quando criou o ser humano. A gente desaprendeu a ser ser humano em Adão. A gente não tem referência de ser humano. Pode alguns falar assim, não, meu pai foi um cara assim que eu tenho um pastor que para mim fulano para mim é uma referência. Tá, a gente pode ter essas referências morais, éticas e admirar um bocado de gente, mas não é a referência perfeita.
está longe da perfeição. Para aquilo que Deus propôs como ser humano, amados, nós perdemos isso. Mas Jesus veio para mostrar novamente como o ser humano deve ser. Jesus foi o mais ser humano dos seres humanos que existiu aqui nessa terra. Não houve ninguém mais ser humano do que Jesus. Porque você tem muitas vezes essa ideia desequilibrada, né? Tá, ele era Deus, mas ele acho que não sofria algumas coisas como ser humano, né? Acho que, tipo assim, não, mas ser humano completo, no sofrimento, nas limitações. O que fez toda a diferença é que não tinha pecado. Um detalhe, não tinha pecado, que faz toda a diferença. Mas a gente vai ver aqui que Jesus, como ser humano, ele sofreu tentações semelhantes às nossas. Se não todas as que nós seres humanos sofremos, ele também sofreu. O texto diz isso. Sofreu em tudo, mas sem pecado. Então ele é um ser humano que a gente consegue se identificar. E ele nos representa, porque foi um ser humano de fato, né? Mas calma aí que a gente chega lá. Então, a história tem Jesus aí como esse personagem que influenciou, mas para nós ele é muito mais do que isso, né? Porque para nós, cristãos, é tão essencial entender o Cristo de fato. Porque além de influenciar a nossa vida aqui na Terra, né, cotidianamente, a gente vai ver isso, também pode determinar nosso futuro eterno, que isso é muito mais importante, muito mais grave. João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17, versículo número 3... Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo número 3. Nessa declaração, estou pegando esses textos aqui, tá? Ou seja, qual é a importância de a gente saber essas questões, né? Não é só de importância teórica, teológica, não. Isso, de fato, vai influenciar na nossa vida cotidiana. Daqui a pouco a gente vai refletir sobre isso. Né? O saber de fato, reconhecer a consciência de quem é Jesus, como isso vai afetar nas nossas relações, tá? João, oi. Quem me chamou? Ah, tá lá. Falou que o Moisés, né, os símbolos de Deus, né, transfigurado no mundo. Você falou de Moisés, falou da lei, Jesus do amor, né? Freud falou sobre sexualidade, Karl Marx, né? Isso, economia. E Einstein? Sobre o relativismo. Isso tudo é relativo. Não a ciência. Não, ele trouxe a ideia, a descoberta, a influência, o impacto que trouxe o conceito, né? O que ele elaborou, a descoberta intelectual e científica de Albert Einstein foi sobre a relatividade das coisas. Essa foi a contribuição do Einstein, a relatividade, que nem tudo é tão óbvio, tão concreto, tão exato, tão absoluto, como a humanidade até então pensava que era. E de fato, isso revolucionou a humanidade, né? De lá para cá. Toda a ciência, né? Enfim, a ciência ela vai descobrindo e se desenvolvendo a partir dessa conclusão de Albert Einstein. Tudo é relativo. Agora, o grande problema é que isso entrou no campo da verdade bíblica, né? Isso nos afetou negativamente. Então, tem as questões positivas, mas as negativas. E a negativa, a pior que a gente herdou, né? Eu estou falando da sociedade humana, foi essa questão que não há mais verdade. Se tudo é relativo, não há mais verdade. Só que para nós cristãos não, né? Porque a ciência, eu pensei que era a ciência. Se a ciência e a religião não se combinarem, então seria um ponto de interrogação a ser estudado. Sim. Que ciência não é oposto à religião. E religião não é oposto à ciência, né? Como hoje muitas pessoas elas propõem. É que elas têm esferas de atuação diferentes. Então a ciência ela não entra na esfera da religião. Porque a religião trata com outras categorias. Trata de outras coisas. Né? A ciência ela trabalha com experimento. Com descobertas, né? Aqui desse mundo, por assim dizer. Exato. Né? Fatos. Se não é fato, é teoria. Né? Então você tem a teoria da evolução. Até hoje é uma teoria. 2 séculos aí, mais ou menos. Então, ó, se fosse fato, não seria mais teoria, quer dizer, nunca foi comprovado. Então a ciência exige que tenha a comprovação para afirmar de fato, né, aí alguma verdade científica. A questão é que a ciência não pode explicar tudo porque é limitada. Ela não pode explicar se Deus existe ou não existe. Não pode explicar os milagres, que são fenômenos extraordinários, sobrenaturais. E a ciência é no campo das coisas naturais. Né? Então, assim, são esferas diferentes. E só para a gente, já que você puxou aí esse assunto, eu acho interessante a gente entender, amados, que assim, a fé não é contra a razão.
Como eu disse no começo, a nossa fé não é de alienado, não é de gente ignorante. Pelo contrário, a sabedoria, ela reside na vida daqueles que seguem o Cristo, que é a fonte dos tesouros de todo conhecimento e sabedoria. Não é? Isso, saber pedir. Também, que é uma coisa que eu acho que ninguém sabe, mas... saber pedir. Né? Mas a gente entende que a razão, a gente vive também nessa questão, infelizmente, no nosso Brasil, no nosso país, ele é muito mais místico do que o cristianismo, por exemplo, na Europa, que também lá foi para outro extremo, nacionalismo também frio, né? Mas enfim, aqui também é para outro extremo, aqui é muito misticismo, então aqui se acredita em tudo menos do que a Bíblia ensina, é muito complicado, né? Muito místico, as nossas raízes religiosas, elas são do catolicismo, mas não europeu, como eu falei, do espiritismo e dos ameríndios, né? Então você tem 3 raízes que elas trabalham muito com o místico e desprezam totalmente a razão. E a gente já viu que Pedro, por exemplo, disse, respondam a razão da esperança que é em vocês. Nós fomos incentivados pelos escritores bíblicos a pensar a fé, a raciocinar a fé, não um racionalismo de categoria humana. Mas quando a Bíblia fala de fé, ela não descarta o entendimento, a compreensão. Nós recebemos a mente de Cristo. Nosso culto deve ser racional. Lembram do texto de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2? Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Aqui Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, santo e agradável a Deus, que é o vosso corpo, né? Sacrifício vivo, isso. Deus é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, culto racional. Peguem, então segure o culto racional. E não vos conformeis com este mundo, verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, a sequência é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então olha o que o texto propõe: culto racional, entendimento transformado, amados. Nós somos latinos, nós somos pentecostais e a gente muitas vezes perde a dose na questão do sentimento, como sendo parâmetro para um bocado de coisa aí. A gente tem que ter cuidado, buscar o equilíbrio dessas coisas. Esse é o desafio maior, eu acredito, nosso, né? É buscar o equilíbrio disso aí, né? Então, nem muito sentimentalismo, também não a racionalidade fria, porque tem coisas de fato que a gente não vai conseguir explicar, né? Enfim, porque nós somos limitados, nós estamos lidando com coisas que ultrapassam a nossa capacidade. Como eu disse, nós sabemos o que sabemos porque Deus decidiu revelar de alguma maneira, em alguma medida, de si nas escrituras e na natureza. Então a gente ainda é muito limitado, porque outro fator que nos complica é essa corrupção, como eu disse, né? Essa limitação que nós temos. Diga, amado. Parece que até dá um exagero, às vezes, no meio pentecostal, né? As pessoas exageram muito na dose, às vezes não tem esse entendimento. Sim. Haja muito um sentimento, né? Aquela coisa sentida ali, que ele exagera aquela bagunça, às vezes confunde até com outras religiões aí fora, né? Sim, é o equilíbrio, né, das coisas, né? Nós buscamos todas as vezes para estar julgando um comportamento, um pensamento nas escrituras sagradas, amados. Essa é a proposta da teologia, que a gente busque no texto sagrado, porque assim, se a gente vai buscar em outro lugar, é muito perigoso, porque para nós existe absoluto, que é a palavra de Deus. Todas as outras coisas podem ser relativas, podem ser relativizadas. A palavra de Deus para nós cristãos, não. A verdade para nós é o que está escrito na Bíblia. A verdade não é nem um compêndio de escritos. A verdade é uma pessoa, porque tudo que está escrito na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade a Bíblia comporta. A verdade de Deus, ela não se resume a 66 livros. A verdade de Deus é tão profunda que está em uma pessoa. Capítulo 14 de João, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Percebam, não é uma verdade ou um caminho, é artigo definido. Eu sou a verdade. É a única, é a absoluta. Então, toda a verdade de Deus está em uma pessoa, em Cristo. É esse Cristo que é a revelação de Deus. Perfeita,
última e completa, confiável. Então, de repente, a gente não chegou à conclusão de um bocado de coisa do que a Bíblia ensina, né? Teologia aqui não ajudou tanto. Eu acho difícil, né? Mas, enfim, a gente tem também as limitações. Mas o que a gente faz em último caso? Qual é o parâmetro para saber se eu estou vivendo como Deus quer que eu viva? Olha para Jesus. Jesus é o parâmetro de ser humano. Lembra? Falei? Tem um livro muito bom aí, Seus Passos. O que faria Jesus? Né? A gente já vai fazendo comercial aqui, depois esse livro chega para vocês aqui, viu? Então, em Seus Passos, o que faria Jesus? Como Jesus lidaria com essa situação? Como seria o sentimento de Jesus nessa ocasião aqui? Jesus se relacionaria dessa forma que eu estou me relacionando no trabalho, na igreja, na empresa, na família, nos vizinhos e tal e tal? Então Jesus é o parâmetro, amados. Ele é o ser humano a ser imitado. Deus não nos deu um livro para ser seguido nas suas regras. Deus nos deu um livro para mostrar quem é que nós temos que imitar. A gente precisa sempre entender essa questão. Então, assim, qual é o comportamento que a gente tem? E a gente vê na Bíblia. Mas não tem uma coisa assim tão específica para detalhar, né, tudo que a gente quer? Tá, mas Jesus, ele tinha esse comportamento, ele adorava a Deus assim? Ele orava a Deus assim? Né? Olha só que coisa boa que a gente tem. Nós temos uma pessoa que é para nós um modelo de como viver, amados. Então, digam. Por isso, nossos cultos têm que ser cristocêntricos. Nossos cultos, a nossa vida tem que ser tudo baseado nas nossas pregações, tudo baseado em Jesus. Uma igreja cristã que não fala de Cristo vai deixar de ser cristã, né? Um culto que ele fala de um bocado de coisa, propõe um monte de coisa, até que seja interessante e até bíblica. Preste atenção no que eu vou falar aqui para não ser mal entendido, tá? Poxa, eu devia ter um intervalo antes de eu falar esse negócio, né? Mas, será que eu falo ou não falo? Povo curioso. Somos da curiosidade. Ai, meu Deus do céu. Amados, Jesus, ele propôs que a gente se reunisse para um propósito, para edificação mútua. Esse é o nosso culto. Em 1 Coríntios 14, 26, Paulo diz assim: quando vocês se reúnem para quê? Não tem salmo, não tem doutrina, não tem língua, não tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Edificação da igreja. Quem é a igreja? É o corpo de Cristo. Não é? A igreja é o corpo de Cristo. Para que nós existimos? Por que não? Para que nós existimos? Qual é a finalidade? Para adorar o Cristo. Se nós nos reunimos para falar de um bocado de coisa, ainda que seja bíblica, esse é o ponto que eu estava decidindo se eu falava ou não. Ainda que seja bíblica, porque tem pregação bíblica, mas não é cristã. Fala, André, isso é possível? Claro que é. Hã? É possível uma pregação bíblica, mas não cristã. Eu posso falar de Moisés, posso falar da lei, do personagem, enfim, um monte de ensinamento, inclusive, que Provérbios traz nas relações que nós temos. Falar sobre amor conjugal, Cantar de Salomão, e um bocado de coisa. É bíblico, é válido. Mas não apontou para Cristo. Não falou de Cristo, não nos levou a Cristo. Então faltou alguma coisa aqui. Não foi cristã a nossa reunião. O culto não orbitou, não girou, não é cristocêntrico. Jesus não está no meio, né? Se é o cristocêntrico, não está no meio. E as músicas, e os louvores, e as letras. Jesus não está ali por quê? Se é para Ele, por Ele, todas essas coisas. Glória, pois, a Ele na igreja. E o texto vai dizer amém. Vocês podiam dizer também amém. 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 Então vamos lá. Vamos voltar só no texto aqui que eu acabei não lendo. João 17,3. Mas que bom, amados, façam isso mesmo, interagem. Hein? Você vê, eu não ia falar um bocado de coisa se vocês não interagissem. Capítulo 17 de João, versículo de número 3, falando, né, sobre Jesus, a influência e o que isso implica saber de Jesus na nossa vida cotidiana e na futura. João 17,3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único, Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha o que está falando o texto. Que a vida eterna, João 17,3. E a vida eterna é esta. Conheçam a Ti só, Deus como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. 1 João, capítulo 5. Vamos lá para a carta agora. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 12. Vamos lá, finalzinho da Bíblia. 1 João, eu vou voltar aí, viu, amada?
Não esqueci não, irmã. Eu vou voltar. 1 João capítulo 5, versículo de número 12. Primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia. Bora lá. 1 João 5 e 12. Quem tem o Filho, Jesus, né? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eterna, no caso, né? Vida se refere à vida eterna. 12, 5 e 12. 1 João, é carta, amado. 1 João 5 e 12. Quem tem o Filho tem a vida. É que deve ter uma a versão que talvez sua esteja um pouco diferente, né? 1 João 5. Isso. Como tá, amado? Tá bem diferente, é isso? Então compartilha com a gente aí para ver se... Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Assim, Essa mesma, é revista corrigida. Mas no final das contas, a questão é, quem não tem o Filho, quem não reconhece o Filho, quem não se relaciona com o Filho, quem não recebeu o Filho de Deus, nele não há a vida eterna, amados. A vida eterna não vem por rituais. A vida eterna não é por obras que as pessoas fazem e conquistam. A vida eterna não é por estar numa lista de rol de membro de uma igreja evangélica. A vida eterna não vem por herança. Quem diz isso é o João no capítulo 1 do seu Evangelho, versos 11, 12 e 13. Bora ler o texto? Agora vamos para o Evangelho. Volta para o Evangelho, depois nós vamos voltar para a carta aqui também, viu? Então não ping-pong, para lá e para cá. Vocês ficarem tontos assim, vai para lá e vai para cá, vocês avisam aí. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, 12 e 13. Veio para o que eram os seus, João, capítulo 1. Eu vou mais devagarzinho, né, irmão? Que eu estou meio avexado, né? Calma. Segura só um pouquinho para o pessoal. Você vai levar, não? Vai ler? Tá, deixa só o pessoal aí. Assim, vamos no ritmo de todos aqui, né? Louva a Deus por esse versículo da minha vida. Eu também, eu achei que... Então, ó, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, 12 e 13. Amado, leia para nós, por favor, então. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio o seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele, o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Olha que coisa linda, amados, que João fala. Veja, ó. Então eles não nasceram de ordem natural, da vontade do homem, não de uma paixão, né, da carne. E como diz aí o terceiro? Glória a Jesus. É que na minha memória. De Deus. Não, antes ainda. Da vontade do varão, da carne. Não é da vontade humana, mas nasceram de Deus. Isso. Esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão da carne, ou da vontade humana. Das obras. Não foram por essas vias. Foi nos dado o poder de sermos... Aí fala feito, né? A Bíblia fala de refeito, regenerado, nascidos de novo. Foi nos dado isso em Cristo. Então Cristo, como o ser humano, Deus, ele amou tanto o seu Filho, o Pai amou tanto o seu Filho Jesus, que gerou nele os outros filhos, que somos nós. Então nós somos gerados em Cristo. Então quando Deus olha para nós assim, quer nos abençoar, porque Ele quer nos abençoar, a vontade de Deus é abençoar, né? Aí olha assim para o André, você já quer abençoar esse menino. Aleluia. Mas ele não merece. Não merece. Não, e não merece mesmo, hein? Eu estou desejando de mim, mas são todos vocês também. Ninguém merece. Aí Deus diz assim, vou abençoar. Por causa do que Deus abençoa? Porque Jesus está entre o Pai e o André. Ele abençoa. Aí Deus olha assim, porque Deus também é santo, não é só esse amorzinho, né? Platônico e romântico. Aí a santidade de Deus foi ofendida e disse assim, mas ele merece, e a minha santidade pede que eu pratique, exerça a justiça. Vou mandar para o lago de fogo e enxofre. Aí Deus não faz isso. Por que não faz? Porque Jesus está no meio. Então Deus nos abençoa por causa de Jesus e Deus não nos amaldiçoa por causa de Jesus. O final das contas é Jesus. Não é o meu mérito. É Jesus, amados. O motivo de Deus nos abençoar não é por causa de nós, é apesar de nós. Então se tem um cristão aqui no nosso meio que pensa que Deus o abençoa porque ora bastante, porque jejua, porque lê Bíblia, porque faz um bocado de coisa na igreja, porque sei lá por quê, está enganado.
Deus te abençoa por causa da sua misericórdia, por causa de Cristo Jesus. Aleluia. E aí Deus não pesa a mão, não manda o raio, não nada, porque Jesus entrou no meio, amados, e impede isso pelo seu sacrifício. Ele pagou o preço necessário. Então a pregação cristã é essa. Isso é o centro, é a alma do Evangelho. Pode não pregar um bocado de coisa, pregou isso, está sendo bíblico, cristão. A igreja na história, ela caminhou com essa mensagem. Hoje a gente é sofisticado, fala de um bocado de coisa. É por isso talvez, que a gente pregue uns 3.000 sermões e uma pessoa aceite Jesus. Mas Pedro pregou um sermão e 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Então a gente inverteu o negócio, né? Talvez é por isso. Só para fechar aqui antes da nossa merenda. Pastor, vai ter ainda. Merenda não tem, mas pela fé aqui eu falei. Mas vai ter aí alguma coisa assim. Vamos lá. Vamos voltar para João, primeira epístola, só no capítulo 5 agora. Animou, aí os irmãos agora, toda agitada dando glória a Deus. Olha só, eu estou me esforçando 1 hora aqui para falar de Bíblia, aqui suando e vocês aí quietos. Agora falou de merenda ou agitação, ó. Olha o sorriso no rosto dos irmãos. Meu Pai. 1 João 5, capítulo 5, verso 4 e 5. Oh, meu Deus. Amém. Nenhuma novidade, né? Nenhuma novidade. Jesus disse, esse povo segue só por causa do pão. Então, 1 João. Vamos lá, mas apesar da bagunça aqui, vamos se concentrar aqui, ó. 1 João. Já identifiquei a bagunceira da classe. 1 João, capítulo 5, versos 4 e o verso 5. O texto diz assim, amados, ó. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia. Então não é a fé que nos faz vencer o mundo, é a fé no Filho de Deus que nos faz vencer o mundo. É a fé de fato entender e crer que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o texto. Não é a minha fé que me faz triunfar e aquela coisa toda. Não, é a minha fé em Cristo. Aliás, não só a fé em Cristo, hein? Porque a fé em Cristo é um negócio até razoavelmente fácil. O difícil é a fé do Cristo. Aí é um pouquinho diferente, que a gente vai ver um pouquinho para frente. A diferença de crer em Jesus, ter a fé em Jesus e ter a fé de Jesus. Aí ter a fé de Jesus é outra história. A gente vai voltar ao texto lá, inicial que nós lemos, que eu falei de Mateus, capítulo 16. E Jesus pergunta, né, quem diz os homens ser o Filho do Homem? E aí há uma resposta de Pedro, e essa resposta muito famosa que Pedro deu ali na ocasião, né? No verso de número 16. Então, Mateus 16 e verso 16, tá? Então, na declaração de Pedro, aqui em Mateus 16, foi a seguinte: e Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a resposta de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez para nós a gente não entenda exatamente o impacto dessa resposta, mas para eles, né, para os judeus, para aquele contexto e naquela ocasião, essa declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é equivalente a dizer, tu és Deus. Então o que Pedro estava falando era literalmente para Jesus, tu és Deus. Era um homem que estava na frente deles, caminhando com eles já há um tempo. Eles não falaram, tu és um profeta, tu és Jesus, o enviado, tu és Deus. Olha só, mano, para um judeu olhar para um homem e falar, tu és Deus, é porque eles reconheceram que ali estava uma das pessoas da Trindade, encarnada. Tem um quadro que foi pintado, desculpa, não é um quadro não, é um filme, na verdade, que foi feito, não lembro o nome do filme, e mostra esse momento, né? E quando Pedro, no filme, e quando Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, todos se colocam de joelhos diante de Jesus, para adorá-lo. De fato reconheceram, está Deus diante de nós aqui, encarnado, né? Então é algo muito interessante. João capítulo de número 1, versículo 1 ao 3,
a gente vai ler aqui na confirmação que João depois faz, João, né, o discípulo, o apóstolo, faz no seu evangelho, no capítulo 1, a respeito de Jesus. Tá? Então, João capítulo 1, verso 1, 2 e o verso 3. Olha, evangelho de João, queridos, fala a respeito da divindade de Cristo. Cada evangelho vai destacar, cada evangelho vai trazer um relato a respeito de Jesus, caracterizando, né, tem um público específico, então quer apresentar Jesus com algumas características. Então Mateus vai apresentar Jesus como o rei mesmo, né, o que o judeu esperava, o filho de Davi, etc e tal. Marcos vai falar para os romanos, né, a respeito de Jesus como sendo aquele que é servo, mas é poderoso, né, tanto é que é o mais enxuto, né, dos evangelhos e é o mais intenso. Então Jesus já começa lá curando enfermos, expulsando demônios, andando por cima das águas, um negócio assim, é milagre atrás de milagre e aquela coisa toda. Então mostra Jesus servo, né, para um público que dominava o mundo, que eram os romanos, mas apesar de ser servo, ele tem todo o poder. Lucas fala para um público grego, gentil, que buscava o quê? O homem perfeito. Tanto é que na Grécia você tinha aquelas estátuas, né, de um homem assim, todo, né, escultural, tal, a sabedoria. E aí o Lucas vai mostrar Jesus como a sabedoria de Deus, como um homem perfeito, um homem sem mácula, sem pecado e tal. João, ele difere dos três porque ele destaca Jesus como o próprio Deus. Então nós vamos ler muitos textos em João nessa perspectiva de buscar o que a Bíblia diz a respeito de Jesus como Deus. Né? E começa já aqui, ó, no primeiro versículo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo aqui é o próprio Jesus, é a palavra encarnada, né? Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse princípio que João se refere não é o princípio lá de Gênesis, não. No princípio criou Deus os céus e a terra, não é nesse princípio. Esse princípio que João fala é na eternidade. Olha só, na eternidade, a palavra, Jesus, estava com Deus e Jesus é o próprio Deus. Verso de número 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a gente já vai percebendo aqui como a Bíblia declara que Jesus é criador, ou seja, o próprio Deus. O verso 14 aqui, do mesmo capítulo, verso 14 e o 18, completando o pensamento, diz assim: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Salta para o verso 18, que diz o seguinte: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então percebam, queridos, como que a Bíblia, o escritor ou os escritores bíblicos vão falando a respeito de Jesus como sendo o próprio Deus. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, esse termo no grego quer dizer ungido, que é equivalente ao Messias do Antigo Testamento, que todo judeu esperava. Aquele profeta prometido que Deus ia enviar, né, ungido. Então o Machia, né, no hebraico, quer dizer ungido. A tradução portuguesa é ungido. E o Cristo, equivalente que é na língua grega, Christos, é ungido também. Então, são dois termos de idiomas diferentes, mas traduzido quer dizer ungido. Esse ungido no sentido que seria aquele que seria capacitado pelo Espírito Santo para salvar o povo. Lembra que Moisés disse no capítulo 18, eu acho que é verso 15 de Deuteronômio? Me ajudem aí, tá? Estou puxando a memória aqui, eu estou com dúvida. Ó, aqui é o bumerangue. 18 e 15, eu acho que é 18 e 15 de Deuteronômio, que o Moisés, ele diz para o povo que Deus iria levantar um profeta semelhante a ele. É isso mesmo. É isso, amado? Então, pode ler, meu irmão, por favor. O Senhor, seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como ele, ouçam. Exato, obrigado. Então, Cristo, o ungido, só existe um ungido, amados. Eu sei que a gente tem uma declaração aí que tem pessoas ungidas, né? Tem alguns ungidos, alguns que se destacam, estou dizendo, né? Ah, o fulano é ungido de Deus e tal. Que não é uma mentira, porque se todos somos ungidos, então o outro pode ser falado de ungido. Agora só não pode ser falado que ele é ungido diferenciado dos outros. Porque na verdade só tem um ungido, que é o Cristo.
Cristo é ungido. Se eu falo assim, fulano é ungido de Deus. Aí tem aquelas blindagens, né, que alguns líderes mal intencionados eles querem fazer. Não pode tocar em mim porque eu sou ungido. Não, amado, essa ideia é equivocada. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 20 e 27. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 20 e 20. Só para a gente entender aqui o que a Bíblia vai falando a respeito. A gente precisa corrigir algumas coisas que são faladas e construídas por aí, né? E os malditos, né? Desditos, malditos. Então, ó, 1 João, capítulo 2, verso 20 e 27. Vou recitar rapidinho aqui, tá? 20, verso 20 e verso 27. Quase se repete, né? Os versículos. Né? 1 João, capítulo 2, versículos de número 20 e o 27. Não há necessidade de que ninguém vos ensine nada. Vocês sabem tudo. Vocês têm a unção do santo. No 27 quase repete. Não é necessário que ninguém vos ensine nada. Sabeis tudo. Vocês têm a unção do santo. Essa unção do santo é o próprio Espírito de Deus na vida de todo discípulo que está em Cristo. Porque só tem um ungido, que é Jesus. Todos os discípulos de Cristo estão debaixo da mesma unção. Têm a mesma natureza, o mesmo Espírito. Agora, lógico, isso se manifesta de muitas formas através dos dons e etc e tal. Mas a unção, que é o Espírito Santo, a capacitação, todos têm de igual forma. Então só existe um ungido, que é Cristo. Todos nós estamos debaixo da mesma unção. Isso quebra a ideia hierárquica, opressora, que nós criamos muitas vezes no nosso meio por achar que tem pessoas mais ungidas, mais especiais, mais do que outros. Então, amados, Jesus nivela todos nós. Jesus, sim, ele é ungido. Ele é aquele que deve ser obedecido sem questionamento, no sentido de que não há. Mas todos os outros, amados, e aí a gente pode ser e deve ser questionado, tá certo? Então não há ninguém intocável, não há ninguém ungido, só tem o Cristo que é ungido. E por causa da unção deles, todos nós estamos na mesma condição, porque a sua graça é Ele, é por causa dele, tudo que a gente já tem falado aqui, tá bom? Então bora lá. O próprio Jesus declarou ser da mesma natureza... Oi? Não, você que estava perguntando, Mara. O próprio Jesus declarou ser da mesma natureza de Deus. Ainda em João aqui, ó, como eu falei para vocês... A gente vai buscar um bocado de texto aqui em João, capítulo 10 de João. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 30 e o 36. O próprio Jesus declarou ser da mesma natureza de Deus, tá? Olha o que diz o texto. João 10, verso 30 e o 36. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Essa declaração de Jesus, eu e o Pai somos um, não é que ele estava dizendo que ele e o Pai eram a mesma pessoa. E sim que ele e o Pai tinham a mesma natureza. Tá bom, amados? Então isso aqui precisa ficar bem entendido, para que a gente muitas vezes não caia. Capítulo 10, verso 30 de João, né? Capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Essa declaração de Jesus, ele está dizendo que ele tem a mesma natureza. Tá certo? Que o Pai, não que são a mesma pessoa. Verso 36. O que está escrito aí no 36? Porque vocês consideram blasfêmia quando eu digo, eu sou o Filho de Deus. Isso, olha só. Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Ele disse, eu sou o Filho de Deus. Ele estava se declarando. Porque quando Pedro diz, voltando ainda lá, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é porque a gente entende diferente a questão de associação filho, né? Filho aqui, o Filho do Deus vivo, quer dizer o próprio Deus, por quê? A gente não tem um ditado que diz filho de peixe é peixinho? Não tem esse ditado? É, né? Por quê? Porque filho de peixe não pode ser girino, não pode ser jacaré, não pode, não tem como, não pode ser tartaruga. Filho de peixe é peixinho porque é a mesma natureza. Filho de Deus, Deus. Lembra da confissão de fé lá? Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então, quando diz que é filho de Deus, tanto é, amados, que tem um texto aqui, ó, deixa eu ver se é o que eu anotei aqui, capítulo 5, verso 17 e 18, de João ainda, tá? 17 e 18 do capítulo 5. Porque quando a Bíblia ela é escrita dentro de um contexto cultural, então às vezes a expressão, mesmo traduzida no português, não dá pra gente a dimensão real do que significava na declaração daquele povo, né? Por isso que a Bíblia precisa ser estudada, embora esteja em linguagem no idioma, no português,
mas assim, a gente às vezes não absorve o que aquilo de fato significa e significou nas expressões. Porque são expressões idiomáticas. Tem um impacto diferente naquela cultura quando aquilo é falado do que em outra. Então, para nós, às vezes, a gente até associa a nossa cultura que não tem nada a ver. A gente vai ter uma matéria aqui chamada hermenêutica. Amados, a hermenêutica, ela vai desconstruir um bocado de coisa que a gente imaginava que era e não tem nada a ver. Não é possível. Tanto é que eu penso que o aluno de teologia é antes e depois de hermenêutica. É um divisor de água. Porque depois da hermenêutica a gente fala, nossa, um monte de coisa que eu falava, que eu acreditava, que eu ouvia e não tem nada a ver. A gente vai descobrir isso, que não tem nada a ver. É por isso que é uma desconstrução que a gente vai fazer aqui. Né? Então não é fácil o que a gente vai fazer aqui, não é fácil. Vocês são adultos, conhecem a Bíblia, têm uma convivência na igreja, líderes, pregam, etc. e tal. Então a gente sentar aqui para desconstruir algumas coisas, eu acho que vai ser um exercício de humildade muito grande nosso aqui. Né? Mas é isso aí o desafio. Capítulo 5 de João, versículo de número... eu falei o quê? 17 e 18, isso. Então, e Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha o verso 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, quando Jesus falava, eu sou filho de Deus, Deus é meu pai, eles entenderam, você está se fazendo igual a Deus? Jesus não teve meia palavra, ele declarou, eu sou Deus. Os discípulos declararam e ele se declarou, eu sou Deus. Na cultura judaica, essa expressão, Deus é meu pai, eles entenderam aqui, ó, vão matar porque ele está blasfemando, ele está dizendo que é igual a Deus. Não é um profeta de Deus. Se fosse um profeta, o povo não tinha muita preocupação, não tinha, né? Mas quando Jesus diz, não, eu sou o próprio Deus aqui. Vocês, inclusive, podem derrubar esse templo aqui, foi construído, acho que uns 40 anos lá, eu vou edificar isso aqui em 3 dias. Aí o povo disse assim, o quê? Ele vai destruir o templo? Não, o povo não entende, né? Então, senão, está falando do seu próprio corpo. Ele vai ressuscitar. E a gente vai perceber o Novo Testamento mostrando não só o messianato, né, que Jesus de fato era aquele Messias, mas alguns milagres que Jesus fez que só o Messias poderia fazer. E a gente vai estudar também aqui esse aspecto de que Jesus, embora sendo Deus, se esvaziou da prerrogativa da divindade e operou milagres, e alguns milagres só o Messias poderia operar, mas na condição humana, como ele foi tão cheio do Espírito Santo, que ele tinha, assim, domínio sobre toda a situação, sobre natureza, sobre demônios, sobre tudo, amados. A despeito disso, ele ainda decidiu servir o povo, se entregar. A gente canta, quem matou Jesus? Meus pecados. Aí uns falam, não, foram os romanos, não, foram os judeus. Ninguém, amado, tinha poder para matar Jesus. Aqui em João ele diz, ninguém tem poder para me tirar a vida. Eu que dou ela e depois torno a tomá-la. Então Jesus não foi morto pelos judeus, pelos romanos, pelos nossos pecados. Ele se entregou voluntariamente. Quando vieram prender Jesus lá no meio da madrugada, lá um monte de gente, que o Pedrão disse assim, é comigo, é nós aqui, deixa que eu defendo o senhor aqui. A espada está aqui, ó, nunca deixou a espada, igual os crentes, né? Nunca deixou a espada. Né? Nunca deixou a espada e tal. E aí Jesus disse, não, se eu quisesse, eu rogaria o Pai agora. E uma legião de anjos estaria ali, pronto. O poder que Jesus tinha sobre sua vida, mesmo na condição humana, por ser tão pleno do Espírito Santo, ele teria o poder, literalmente, de destruir o universo. Eu não estou exagerando nem um pouco falando isso, nem um pouquinho. Só que Jesus, a despeito de tudo isso, ele se entrega, amados, voluntariamente. Olha que coisa linda. Nosso Jesus, sendo Deus, se fez servo, se fez homem. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus que nós estamos aqui tentando falar. Aqui no capítulo 14 de João capítulo 14, os discípulos estavam com Jesus, já sabia que Jesus, né, tal, aquela coisa toda, milagre para lá, milagre para cá, multiplica pão, aquela coisa toda. E aí eles fizeram um pedido razoável, bem fraquinho, eu considero um pedido bem simples. Mostra Deus. A gente quer ver Deus, ninguém mais, nada mais. Deus, a gente quer ver Deus assim, ó, tete a tete, assim, ó, na face, quer ver Deus.
Aí Jesus disse assim, como assim tu pede para ver Deus? Eu estou tanto tempo com vocês não têm visto. Quem vê a mim, vê o Pai. Como tu pede, mostra-nos o Pai? Conversa essa, Felipe. Olha o que Jesus diz. Eu estou no meio de vocês. Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus se declarou, ele sendo o próprio Deus, amados. Isso aqui até pensei que vocês iam falar glória a Deus. É o capítulo 14 de João, versos 6, 7 e 8. É isso, né? 6, 7 e 8? Que ele diz lá? Eu sou o caminho, a verdade. 6 ao 9, tá? O completo 6 ao 9. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa interessante no texto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem... Isso está escrito aí, né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é ninguém vai ao Pai. Se é o caminho que a gente entende, passa pelo caminho e vai. Ninguém vem ao Pai. Por quê? O Pai estava nele, ele estava no Pai e o Espírito Santo. Ali era a Trindade encarnada em Cristo. Via-se Jesus, a face de Jesus era Deus, na maior proximidade que Deus poderia vir ao ser humano, como o próprio ser humano, era o próprio Deus. Ali estava a habitação plena do Espírito Santo. Ali estava o caráter, a natureza, a manifestação do Pai. Então Jesus é a síntese da Trindade encarnada que veio até nós. E interessante também é a gente pensar que Jesus, como eu falei, ele mostra como o ser humano, e foi um ser humano, e a gente vai ver essas características de Jesus, um ser humano como todos nós, no sentido das limitações físicas, das demandas biológicas. A gente vai ver que ele se identificou com a gente, mas em tudo, em tudo. E era necessário que isso acontecesse. A gente vai ver que ele não assume a descendência, por exemplo, de um anjo. Ele não vem como um espírito. Diga, Mário. Você falando nesse assunto que era necessário, esses aspectos biológicos dele, foi necessário, eu estava lendo um livro que aborda muito isso aí, foi necessário ele se entregar à morte, porque os aspectos humanos dizia que ele morreu com hemorragia. Todo o sangue do corpo dele saiu. Era necessário ele se entregar à morte para se cumprir esse lado também. Isso. Jesus, ele morre, na verdade, não foi por causa de uma enfermidade, né? Todos nós morremos por causa de uma enfermidade. Não, o outro lá tomou um tiro lá. Então, mas o tiro causou alguma enfermidade num órgão, sempre por enfermidade. É por isso que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mas Jesus, como eu disse, ninguém matou Jesus. É ele que decidiu. Está tudo cumprido, a missão está cumprida, está consumado. Tendo dito isso, expirou. Então Jesus decidiu a hora que ele ia morrer. É por isso que ele entregou. A morte não tinha poder sobre a vida dele. Ele podia ficar ali na cruz, ali, ó, até hoje, até umas horas, né? O Atos capítulo 2, verso 24 diz que quando Jesus ele está nessa realidade, né, do mundo espiritual, da morte, e a morte veio abraçá-lo, como todos os outros a morte abraçou. Moisés, Abraão, Jacó, Elias, todo mundo a morte. A morte veio e carregou esses seres humanos. Em relação a Jesus, o texto vai dizer que as ânsias da morte não puderam segurá-lo. Era muita vida. Era o autor da vida. Era aquele que a morte não matou. É ele que decidiu entregar a sua vida e depois tomá-la, como diz o texto. Então Jesus não morre em consequência de uma morte. Depois que Jesus entrega a sua vida, aí que os romanos vão lá para confirmar, foram do lado dele, aí escorre sangue, aquela coisa toda. Mas ninguém que matou Jesus. Ninguém tinha poder para matar Jesus. Demônios? Jamais. Império Romano? Fraquinho demais. Né? Então Jesus não é morto. Ele se entrega. Ele se doa voluntariamente. E ele decidiu fazer isso. Então a gente entende aqui que a gente está falando de fato de alguém diferenciado. Porque é o próprio Deus. E o ser humano inigualável, que houve entre nós, que foi esse Jesus. E a gente vai estudar esse aspecto de Jesus humano, mas aí é no próximo. Pode participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico,
mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus